Nós estamos na linha com o procurador jurídico do município, Bruno Miller. Com ele, nosso assunto é exatamente esse. De que forma, doutor Bruno, a prefeitura vai fazer essa restituição? Boa tardezinha, seja bem-vindo. Boa tarde, Dalcira. Boa tarde, especial aos ouvintes. Perfeito. Nós, após a decisão liminar concedida através da ADIM em relação à não contribuição previdenciária sobre verbas temporárias, o município apurou, fez um longo estudo, tanto da questão dos valores, das matrículas, da questão da capacidade financeira da prefeitura, para que a gente pudesse apresentar um plano de restituição administrativa aos servidores, né? Então, a gente apurou aí um valor de 11 milhões, são mais de 1.150 matrículas, e a gente está fazendo isso de acordo com a capacidade financeira da prefeitura para que a gente possa restituir isso para os servidores. É importante que se diga que logo após a decisão liminar, quando o município foi dar publicidade para a decisão liminar, nós já mencionamos, fizemos menção à intenção do município de fazer uma devolução administrativa. Por quê? Para que a gente evitasse uma enxurrada de ações judiciais, né? Até porque o servidor, na medida em que ele é comunicado da questão da liminar e da cessação da contribuição previdenciária sobre essas verbas, ele, obviamente, ele iria procurar um advogado, no caso, para entrar com uma ação judicial muito preocupado em relação à questão da prescrição, porque a cada mês que se passa, o servidor acaba perdendo um mês dos últimos 5 anos. Então, nós já fizemos menção para evitar essa enxurrada de ações e intensificamos uma tarefa no sentido de fazer um estudo junto com a Secretaria da Fazenda, para que, por solicitação do prefeito, para que a gente tivesse uma claridade maior em relação às possibilidades da prefeitura, né? Então, nós estamos montando esse plano de restituição que foi anunciado hoje. Isso vai ser definido através de um decreto, que vai ser publicado ainda nesta semana, provavelmente na sexta-feira. Por quê? Porque nós ainda estamos apurando algumas questões relativas aos pagamentos, né? O que já está definido é que os pagamentos obedecerão o critério do menor padrão, tá? Do menor padrão. Nós começaremos a restituir aqueles que têm o menor padrão salarial dentro do município. Após, ele vai seguindo até os últimos, tá? Eu não posso anunciar ainda a questão do número de parcelas, tá? Que nós vamos possibilitar, porque a gente ainda tem alguns ajustes que a secretária Rita está fazendo, então, mas eu acredito que até quinta-feira a gente já tenha essa menção. É importante que se diga também, porque talvez não tenha ficado muito claro, que não houve, tá? Nenhuma vinculação ao projeto do reparcelamento que tramita na Câmara, tá? Porque o que acontece? O que o prefeito disse na live, quis dizer, e eu vou reiterar aqui, é que nós vamos anunciar o cronograma de pagamento de restituição administrativa nesta semana, na sexta-feira, não após a votação do projeto de reparcelamento. O que ocorre é que, um exemplo, se nós, dentro do decreto, colocássemos lá que nós pagaríamos de forma administrativa em 6 parcelas, em 10 parcelas, e o projeto do reparcelamento ele for aprovado lá no final do ano, lá em dezembro, que é o prazo limite da votação, o prefeito, a gestão entende que teria condições de antecipar valores, de pagar em menos vezes. Então, por exemplo, o servidor foi lá, fez um acordo, aderiu de forma administrativa, vai receber em 10 parcelas, por exemplo. Ele recebe uma, duas. Se o projeto de reparcelamento for aprovado, o município vai ter condições e capacidade financeira de honrar antecipadamente esse acordo de 10 parcelas e vai acabar quitando essa dívida com o servidor o mais rápido possível. Então, só esse reparo que eu queria fazer. Um outro detalhe importante, Dalcira, é que nós também estamos fazendo tudo dentro das condições do município e é um esforço enorme. Não porque eu já ouvi uma outra pessoa dizer, mas então a prefeitura tem condições, está sobrando dinheiro. Não está sobrando, muito pelo contrário. Nós poderíamos, inclusive, não fazer o pagamento, apresentar o plano administrativo e deixar que os servidores entrassem com ação judicial e discutir isso 10 anos, empurrar para a próxima gestão, né? Mas a gente entende que isso não é justo com o servidor, é uma verba que foi cobrada dele de forma indevida, que isso já teria que ter sido cortado há muito tempo, se a gente tivesse aprovado os projetos que estavam na Câmara, né? Porque lá nós criamos uma regra de transição. No projeto que a Câmara reprovou, nós criamos uma regra de transição. Qual era? Que a pessoa optaria ou por receber ou por
contabilizar para a base de cálculo da aposentadoria até aquele período. E a partir daí deixar de contribuir. Mas como o projeto não foi aprovado, a gente até na ação judicial, na ADIM, a gente buscou ter respaldo para essa transição, né? Porque tem muitos servidores que optariam por não receber o valor de volta, mas para manter a contabilidade na questão da aposentadoria. Mas o desembargador entendeu que não é possível isso, né? Então nós vamos ter que fazer o plano de restituição. Bom, o doutor Bruno, o senhor disse que essa devolução desses valores, ela é retroativa a 5 anos, é isso? Isso, perfeito, 5 anos. É retroativa a 5 anos e que não está atrelada a esse projeto de reparcelamento do FAPES, que está na Câmara. Isso, perfeito. Tanto e que nós vamos apresentar... PELON que muda as regras aí em termos de aposentadoria, de pensão por causa em função de morte do servidor ou da servidora, não está vinculado a nenhum desses projetos. Não está vinculado. Tanto que nós vamos apresentar o cronograma de pagamento já a partir de sexta agora. Um ponto importante também para o servidor também não ficar tão ansioso para fazer o protocolo administrativo. Nós, no decreto, nós já estamos prevendo a suspensão da prescrição durante 1 ano. Ou seja, para evitar que o servidor haja uma enxurrada de protocolos administrativos, né, o que vai demandar um trabalho enorme, né, a Fazenda vai ter que receber 1 por 1, vai ter que fazer a averiguação do saldo, vai ter que fazer o acordo. Eu tenho aqueles servidores que já ajuizaram ações, e nós também temos a opção, através dos advogados que já estão lá constituídos dentro do processo, entrar em contato com a Procuradoria, ou fazer a desistência do processo e fazer a busca administrativa, ou fazer o acordo lá dentro do processo. Tanto que a Procuradoria está peticionando em todos os processos, pedindo a suspensão, porque nós apresentaremos lá também o plano de restituição, né? Porque o município tem plena convicção de que é obrigação dele fazer a devolução dos valores. E vai fazer tanto na via judicial, para aqueles que já estão judicializados, como na via administrativa. Mas o cronograma de pagamento, o plano de restituição, ele não está atrelado ao projeto de reparcelamento e muito menos a PELON, que tramita na Câmara, que na realidade a única modificação que ela traz é a questão de prever que a questão das idades, elas vão ser regulamentadas por um projeto de lei complementar, nada mais do que isso. Essa devolução, ela prevê aí correção monetária dos valores que foram descontados indevidamente do funcionalismo, doutor Bruno? Como é que isso vai ser feito? Nós ainda estamos discutindo essa semana essa questão, tá, Dalcira? Mas assim, eu acredito que sim, a gente preveja a questão da correção, tá? Mas nós ainda estamos junto com a Fazenda e fazendo um estudo ali para que até sexta a gente tenha os dados de forma mais concreta. Sim, porque e essas pessoas que já entraram na justiça, porque se correr judicialmente essa ação, ela vai acabar depois lá no final, os cálculos sendo feitos com juro, correção monetária, né? Isso com certeza vai acontecer. A prefeitura se antecipa também em relação a isso? Com certeza. Tanto é que nós fizemos um levantamento das ações que temos em tramitação, né, em torno de 100 ações, mais ou menos, e nós estamos peticionando em todas as ações judiciais, informando a decisão liminar da ADIM e pedindo a suspensão do processo, tá, para que a gente apresente o plano de restituição e o interesse de pagamento em todos os processos. A partir daí, obviamente, os advogados, dentro do próprio processo, vão buscar um acordo judicial, né? A gente vai fazer o acordo judicial ou aquele processo que a recém entrou, não tem decisão, né? Ainda não tem sentença, se a parte ao servidor optar por fazer a desistência da ação e buscar o protocolo administrativo, a gente também vai fazer o trâmite para pagamento. Olha, na verdade, quem já entrou na justiça terá que abrir mão dessa ação para fazer esse processo administrativo na prefeitura. Não necessariamente, Dalcira, porque eu vou ser bem objetivo e sincero, assim, até porque sou advogado, né? A pessoa que já contratou um advogado, ela assinou um contrato de honorários e uma procuração, passou uma procuração para o advogado. Sim. O advogado entrou com a ação, né? Então, obviamente, esse servidor vai ter uma certa dificuldade de chegar no advogado, muito embora ainda não tenha, vamos dizer que seja uma ação nova, não tem ainda, sequer a prefeitura contestou a ação, vamos dizer assim, o advogado não vai abrir mão da ação, o servidor vai ter que negociar com o advogado que, obviamente, contratou, né? Então, o que se pode fazer
dentro do processo, nós fazermos um acordo, né? Onde a gente vai viabilizar o pagamento dentro dos mesmos do mesmo rito, dentro das mesmas possibilidades previstas no decreto, né? Por óbvio, vamos dizer que o decreto preveja que o pagamento é em 10 parcelas, com correção e tal, nós faremos o mesmo procedimento dentro do processo e o servidor lá vai arcar com os honorários do advogado que contratou, né? Agora, se ele se entender com o advogado e fazer a desistência da ação e protocolar a via administrativa, nós, obviamente, vamos concordar com a desistência do processo e vamos encaminhar de forma administrativa o pagamento para o servidor. Bom, mas essa correção ainda não está ainda prevista ou ela não começou a ser discutida? Não, ela já está sendo discutida, tá? Ou seja, só eu não posso te passar de forma concreta, porque daqui a pouco se eu te digo que sim, tu vais me questionar em relação também ao índice, qual o índice de correção, sim, né? O que vai ser usado para atualizar esses valores. Isso, então, e são alguns detalhes que a gente ainda está estruturando junto à Secretaria da Fazenda para prever no decreto, né? Então a gente acha que provavelmente no máximo até sexta-feira a gente vai tentar antecipar isso para quinta, mas acredito que talvez fique para sexta, a gente consiga fazer a publicação desse decreto e vai aí dar publicidade para ele, para que o servidor busque o mecanismo legal, o protocolo administrativo e a gente consiga fazer a tramitação desses pagamentos. Lembrando também que certamente nós teremos que fazer uma revisão de aposentadorias, né? As aposentadorias que foram concedidas depois de 2019 ali, que estão computando valores que foram, que essas pessoas que também vão devolver, a gente tenha que rever, né? Tenha que fazer uma revisão, né? Mas isso essas aposentadorias poderão ser diminuídas, no caso, se for feito um novo cálculo a partir dessa medida liminar que a Prefeitura obteve junto da Justiça. Sim, porque na realidade... A partir dos últimos 5 anos, né? Isso, porque na realidade esses servidores estavam contribuindo indevidamente, tá? Esses valores que eles contribuíam sobre essas verbas temporárias, eles não levam para a aposentadoria. Mas a Prefeitura, na feitura dessas aposentadorias, ela computava esses valores. Então, na medida em que se ingressou na Justiça e a Justiça reconheceu que é irregular, que é ilegal manter essas contribuições e que essas contribuições não podem serem contabilizadas para a base de cálculo para fins de aposentadoria, obviamente nós teremos que revisar e vai diminuir alguma coisa. Isso é uma questão óbvia. E isso é uma coisa importante deixar claro. Isso não aconteceria se nós tivéssemos aprovado o projeto de lei que nós tínhamos encaminhado para a Câmara. Porque o projeto de lei que nós tínhamos encaminhado para a Câmara, fora o das pensões, nós apenas tínhamos dito, nós estávamos excluindo a contribuição sobre verbas temporárias, que é o que a Justiça reconheceu, e nós estávamos no projeto de lei criando uma regra de transição, onde o servidor poderia optar, eu quero receber os últimos 5 anos ou eu quero manter na base de cálculo da minha aposentadoria e aí paro de contribuir a partir de agora. Nós criamos essa regra de transição que, em tese não, ela não é legal, ela é ilegal, porque o Judiciário entende, é taxativo, o STF é taxativo, no sentido de que não há possibilidade de levar para fins de aposentadoria. Mas nós tínhamos criado uma regra de transição justamente para não ter nenhum prejuízo ao servidor, para que ele pudesse optar o que é melhor para ele e que o município também tivesse, porque na medida em que o município tenha que revisar algumas aposentadorias, isso é um trabalho enorme, muito complicado, muito complexo, isso vai demorar muito tempo, então nós também tínhamos diminuído todo esse passivo, mas infelizmente nós tentamos explicar 1 milhão de vezes, tanto para os vereadores, como para a sociedade civil, para a imprensa, para todos, o que a Justiça agora reconheceu, porque a gente sabia que aquilo era absolutamente ilegal. Bom, novo cálculo para quem já está aposentado, então, isso significa que quem ganha 10 poderá passar a ganhar apenas 6 ou 5. Isso vai ser um novo cálculo? Não, aleatoriamente falando, né? É que a gente tem que tomar cuidado para também não criar assim um certo tipo de caos, né? Muito embora, claro, que a gente dimensionar aqui 3 mil a menos e 100 a menos, dependendo da pessoa, é extremamente imprescindível igual, né? Mas
nós vamos fazer isso, mas isso aí não vai ser agora, né? Agora o município vai focar na questão da restituição dos 11 milhões, que vai sair do Caixa Livre, né? Não vai sair do Fundo de Aposentadoria, tá? Isso também que fique claro. É oriundo, esse esforço para pagamento não é porque existe dinheiro sobrando, muito pelo contrário, é porque nós estamos, desde o início da gestão, cortando muitas horas extras diárias, o município praticamente não concedeu, uma série de outros fatores, contratos que nós reduzimos. Então, é uma série, o município ele mantém a contenção de despesa desde o início do ano. E isso não é bom, porque o servidor, isso não agrada o servidor, a gente tem que interromper uma obra que está ocorrendo às 6 horas, que poderia ter mais 2 horas e terminar ela e ter que voltar com todo o equipamento do outro dia de manhã, é um transtorno enorme para o servidor. Mas essas 2 horas contabilizadas com um monte de outras coisas que a gente está segurando, que a gente está tendo uma vigilância maior, é justamente para ter capacidade financeira para fazer essa devolução para o servidor. Então a gente precisa que ele entenda isso. O município está numa contenção de gasto para conseguir pagar esses 11 milhões. Mas em algum momento essas aposentadorias, a partir de 2019, elas vão ter que ser revistas. E quem se aposentou antes de 2019, continua como está? Não, aí continua como está. Continua como está, porque a vedação da contribuição previdenciária sobre verbas temporárias ocorreu a partir da emenda constitucional em 2012, novembro de 2012. Então antes não muda. Quem ainda não se aposentou, mas que descontou, então vai ter que levar a média até 2019 e aí depois renegociar ou, enfim, receber de volta a partir de 2019, é isso? Isso, perfeito. E na realidade, essa questão da revisão das aposentadorias, tá, Dalcira, não é uma escolha da administração, tá? Isso é uma imposição legal e é uma cobrança do Tribunal de Contas, tá? Que na realidade eu não sei como o Tribunal de Contas ainda não tinha cobrado do município em gestões anteriores a questão das aposentadorias, tá? Porque mesmo que não tivesse a ADIM, o município está, para fins de aposentadoria, contabilizando essas verbas, na minha visão técnica, nem poderia, tá? Mas o tribunal agora, a partir da ADIM e a partir do reconhecimento legal disso, o município tem a obrigação, o tribunal vai nos cobrar, está nos cobrando, e nós vamos ter que apresentar um plano lá na frente de revisão das aposentadorias. Tá certo, olha, vamos aguardar agora que já tem essa preocupação, claro, estou recebendo aqui várias mensagens de aposentados, né, que vai ser uma preocupação até que isso se defina lá na frente, doutor Bruno. Não, a gente entende que tem esse transtorno, né, mas isso não é uma opção do município, né, o município é uma questão legal. Se nós não tivéssemos feito, volto a dizer, se nós tivéssemos, por isso que eu digo, os projetos em relação ao FAPES, eles têm que ser analisados de forma técnica, sem cunho político, demagógico, porque senão a gente não vai avançar. A política feita para agradar foi a que foi feita lá em 1994. Nós temos que fazer uma política previdenciária para durar e não para agradar. Mas isso tem que ser feito de forma técnica, transparente. Nós tivemos uma reunião hoje do fórum, que não teve a presença dos sindicatos, mas teve a presença de vários servidores públicos, tá? Nós conversamos sobre vários pontos, nós combinamos que vamos fazer um cronograma de trabalho, onde a gente vai avaliar uma série de questões. A questão do fórum ela não está restrita ao projeto de reparcelamento e apelon, muito pelo contrário, tem uma série de questões que têm que ser regradas no FAPES e nós precisamos avançar e discutir isso dentro do fórum. Nós vamos reiterar os convites dos sindicatos em todas as reuniões. O sindicato, se não tiver interesse em participar, eu lamento, é uma postura absolutamente incoerente de quem diz que não há diálogo do governo, mas ao mesmo tempo, quando é para sentar, não quer sentar e debater, né? É que, na verdade, os sindicatos, pelo menos todos os 3 sindicatos, sempre deixaram claro, pelo menos aqui no nosso Conexão 99, doutor Bruno, que só negociariam, só sentariam na mesa para essa discussão, caso esses projetos fossem retirados da Câmara de Vereadores. A Prefeitura diz que não e eles se recusam, então, porque seria como pegar o ônibus já em andamento, né? Não, mas não é verdade isso, Dalcira. Na realidade, o sindicato, ele mandou um ofício absolutamente deselegante e agressivo, da mesma forma que o sindicato agiu, o Ciprom agiu com a Casisca, numa deselegância total, ele está agindo com o município, né? Ele nos mandou um ofício extremamente deselegante e agressivo, impondo várias condições, não só a retirada dos projetos, impôs também
a questão da retirada de membros da CACISC, etc. Mas só um pouquinho, Dalcira. Se a presidente do sindicato quer estabelecer quem vai participar ou não do fórum, ela pode se candidatar a prefeita na próxima eleição e ela define. Agora, eu achei uma deselegância total. Há sim o interesse de todos. A CACISC tem contribuído, tem colocado dinheiro, contratado atuário. O município, hoje, nós definimos a contratação de uma empresa com expertise na área previdenciária, tá? Para que ela possa assumir tecnicamente isso, para desvincular um pouco da gestão, para debater de forma técnica e com argumento, né? Porque senão fica o Bruno, fica a Rita, aí tem a questão política, né? E aí a gente não tem a mesma credibilidade, né? Então é importante que a gente vai contratar uma empresa que já fez em 70 municípios a revisão previdenciária da legislação, fez a análise atuarial, a análise dos cálculos, com cenários, com tudo, para que debata. Aí, se o Ciprom tiver interesse em levar o atuário dele, eu Bruno Miller, tá? Tenho 40 anos de idade, 15 de profissão, duvido que o atuário do Ciprom diga, não concorde com o que a contratada vai dizer lá. Eu quero ver o debate técnico. Tá certo. Bom, de qualquer maneira, hoje teve essa primeira reunião sem a participação dos sindicatos. A prefeitura está contando votos aí para esse projeto do parcelamento dos parcelamentos? Não, Dalcira, não, muito pelo contrário. Eu até conversei com o prefeito, a gente já explicou isso, está à disposição para explicar. Acha que isso é uma discricionariedade do prefeito. Ele já falou da questão dos aportes, tá? Ele tem buscado manter a cota patronal mensal em dia, tá? Hoje eu ainda estava conversando, eu me lembro quando eu escrevi uma matéria ano passado, porque eu não entendia quais as razões que o sindicato não aceitava o parcelamento encaminhado pela ex-prefeita Ângela Chu ao final do mandato, né? E eu fui pesquisar e antes de escrever, eu comecei a ouvir o sindicato na época e entendi que a justificativa de não aceitar o parcelamento na gestão passada é de que o governo passado não tinha credibilidade, porque chegou logo eleito, disse que prometeu uma solução mágica, disse que ia cair dinheiro de Brasília, e não demonstrou ao longo da gestão medidas de austeridade, no sentido de fazer um esforço de manter a cota patronal mensal em dia. E não fez nós fizemos ao contrário. Desde o início do ano, nós estamos cortando hora extra, cortando diária, cortando uma série de contratos, tentando diminuir aluguéis para manter a cota patronal mensal em dia. E assim o temos feito com muita dificuldade. Vendemos a folha de pagamento, metade dos valores, ao invés de tapar buraco, como a comunidade cobra todos os dias e com razão, nós fomos lá e botamos dentro do fundo de aposentadoria. Então, todo o dinheiro novo que entra, que a gente consegue, o prefeito, que foi uma promessa dele, 50% ele aporta dentro do fundo de aposentadoria. Então, agora, nos tolir esse direito de reparcelar uma dívida que não é nossa, que vai nos dar um fôlego para investir em outros segmentos da cidade, para arrumar requalificação de ruas e uma série de coisas, e principalmente para manter a capacidade de manter a cota patronal em dia. Porque esse discurso de que o reparcelamento vai prejudicar o fundo, não, prejudicar o fundo é se o prefeito deixar de pagar a cota patronal mensal em dia e encaminhar um novo parcelamento. E isso está sujeito, não aprovando o reparcelamento, a gestão não sabe até quando vai conseguir fazer esse esforço de pagar 4,6 milhões mês, que é a cota mensal. Então, o reparcelamento é para possibilitar o pagamento da cota patronal mensal em dia, que isso sim causaria um desgaste enorme para o fundo. E ainda assim, com o reparcelamento, o prefeito prometeu fazer um aporte de 500 mil ou 600 mil para não deixar o fundo negativo. Mas nós explicamos, encaminhamos, o projeto é um projeto base que veio do Ministério da Previdência, que o Congresso aprovou para dar fôlego para todos os municípios. Inúmeros municípios têm feito a aderência a esse plano de reparcelamento, né? Mas aqui em Cachoeira os sindicatos entendem que isso não é bom, né? Enfim, né? A gente explicou isso aos vereadores e os vereadores vão fazer a sua análise e tomar a sua decisão, né? Sabendo que a não aprovação do projeto de reparcelamento vai inviabilizar outros vários serviços, inclusive
a possibilidade de cumprir e honrar as emendas impositivas, porque, obviamente, se o município não tem capacidade financeira, ele não tem condições de arcar e honrar com as emendas impositivas. Esse é um debate que vai se estender ainda durante muito tempo, doutor Bruno, com certeza, já que cálculos também dos próprios sindicatos dizem que se de 1.700.000 a prefeitura passa a pagar apenas 300 mil, né, vão faltar aí 1.400.000, tira mais esses 500 mil, que não não está na lei isso, vai acabar complicando. De qualquer maneira, eu agradeço muitíssimo a participação. Então, posso só fazer uma ponderação? Claro, pode concluir. Na realidade, a gente iria fazer, a gente, quando elaborou o projeto de reparcelamento, a gente incluiu um artigo lá mencionando a questão da obrigatoriedade do aporte de R$500 mil. Porém, o Ministério da Previdência não aceita. Esse é um projeto padrão que vem de Brasília, vem do Ministério, e ele não pode ser modificado. Então, a gente, por isso, não incluiu lá, tá? Apenas por isso. Tá certo, então. Um grande abraço, muito obrigada. Obrigado.